Salve, salve, rapaziada! Esse é o podcast Em Cima do Laço. Hoje nós estamos aqui com uma figura rara. Mas eu vou deixar para ele se apresentar, né? Primeiro eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, né? Ative o sininho aí, que quanto mais vocês se inscreverem, mais pessoas vê o conteúdo, né? Mas vamos em diante. Apresentação. Seu André Pereira. Seu André é bom. Já começamos bem. Salve, Cláudio Rodrigues. As pessoas que nos assistem, vão nos assistir. Então, né? André Luiz Pereira. Negão André da Terezinha, né? Conhecido Nego André da Terezinha, né? Famoso Nego André da Terezinha. Tenho um pouco de medo desse rótulo, né? Porque, enfim... E, cara, é isso, né? Sou um cara de vila. Tô com 50 anos. Faço 51 se tudo correr bem mês que vem. Né? E nasci na Santa Terezinha, filho do falecido seu Luiz Pereira, né? O famoso Pereira da Supra Arroz, filho da dona Heloísa e irmão do Gabriel e do Guilherme. Né? Nasci e cresci ali na Terezinha, saí dali há pouco mais de 2 anos. Sou um cara muito tranquilo, né, cara? Sou um cara de vida simples. Quem me conhece sabe aí, porque eu transito pela cidade, já transitei pelo mundo, né, Cláudio? Tive a oportunidade de transitar pelo mundo estudando, né? Mas transito pela cidade. Conheço, sempre digo assim, se alguém me fala de periferia, eu conheço toda a periferia de Pelotas, né? De norte a sul, de leste a oeste, eu conheço bem. E cara, eu honestamente, assim, estou muito feliz de poder estar aqui nesse momento contigo. A gente se conhece de bastante tempo, né? De uma trajetória de vida. Conversávamos anteriormente aqui, nos encontramos em alguns momentos da nossa vida, cada um deles com suas características e com suas complexidades. Eu, particularmente, né? eu posso citar 3 momentos que a gente se conhece. Final da década de 80 com 90, acho que quando tu estava servindo o exército. Isso, exatamente. E junto tinha a banda da escola técnica, isso, né? Banda da escola, exatamente. Depois, no final no início dos anos 2000... 2000, isso. No Desafio. Desafio, exato. E agora... Exato. No retorno, né? Retornei para Pelotas em 2017, eu estava em Porto Alegre. E aí, com a rearticulação do movimento negro, eu passei a participar mais. E aí, acho que a gente acabou se reaproximando, né? De novo, exatamente. E aí, tem uma série de ideias que a gente acaba convergindo. Eu acho que nós somos 2 dos poucos críticos, né? A gente não poupa a crítica quem tem que criticar. E eu acho que isso é uma virtude. Que não segue muito a cartilha, exato, né? Exato. Então, acho que isso é uma virtude, honestamente, assim. Porque a gente está vendo o cenário que está aí hoje desenhado e ele não é um cenário bom, não é um cenário auspicioso. E se a gente ficar baixando a cabeça, né, cara, uma hora dessa assim, a gente vai enterrar a cabeça no barro, né? Então, acho que antes que isso aconteça, é bom que tenha figuras como nós que tenham coragem de criticar e de se posicionar, né? E também não ficar atrelado e nem refém de A ou B, né? Então, acho que a nossa história de vida prova isso, né? A gente poder ter liberdade e autonomia para fazer o que quiser e falar o que quiser sem ter compromisso, sem ter comprometimento, não é compromisso, é sem ter comprometimento com ninguém. Eu quero aproveitar então para dar um alô para os nossos apoiadores. Por favor. D20 Veste, lá no Navegante, lá, Wesley, a nossa amiga Adriana, Brothers Barbershop, que é a gurizada que está lançando agora um novo salão de beleza aí. Bacana. Meu amigo Gadenal. Olha aí. Meu amigo Gadenal legal, tá apoiando nós também. Tamo junto aí. Que legal. E era isso. Estamos qualificando periferia. Essa gurizada aí vem com tudo, dando cursos profissionalizantes. Interessante. Né? Espaço Josimar Nunes. E é isso aí. Vamos seguindo. André, um pouco da história do André. Um pouquinho da história do André, a trajetória do André. Então, eu estudei, né? Estudei toda a minha vida em escola pública, então comecei estudando ali no Grupo Escolar Oswaldo Cruz, hoje é uma escola municipal de ensino fundamental, né? A Terezinha? Na Terezinha ali, é bem entre na Santa Clara, entre a São João e a São Francisco. Né? Então, estudei ali até o que é o 5º ano hoje, na época, 5ª série, né? Depois vou estudar no Joaquim Duval, terminei o ensino fundamental ali.
E aí, cara, a gente é de uma geração que foi trabalhar com 13, 14 anos, né? Então, o falecido Luiz Pereira um dia chegou em casa e disse, cara, tu é o mais velho, tu tem que ajudar, vai trabalhar. Eu fui trabalhar no engenho de arroz, trabalhei na Supra Arroz ali dos 14 até a idade de ir pro exército, né? E eu demorei muito tempo para terminar o ensino médio, né? Porque aí eu entrava, porque, cara, trabalhar em engenho de arroz e estudar é um negócio, né? Hoje é quando a gente fala de um... Imagina um moleque trabalhando, imagina carregar saco de 60 quilos de arroz na cabeça com 14 anos, né? Vocês nem sabem o que é isso. Entendeu? Levantar de manhã cedo, pegar uma bicicleta e andar, né? E andar para ir junto com o velho, ou ir de ônibus e tal, e trabalhar todo dia, e depois trocar de roupa, ir para a escola. E estudei no Cassiano, estudei no Dom João Braga, né? E acabei terminando o ensino médio já estava com 28 anos. Quando terminei o médio. E nessa trajetória aí, eu trabalhei em tudo, né, cara? Eu fui porteiro, eu trabalhei tirando osso em açougue. Tu te lembra naquela época eu trabalhava com os urubu lá, né? Que era eu e o Gilmar. Uhum. E aí depois eu fui trabalhar no comércio. Eu trabalhei bastante tempo no comércio, né? Trabalhei em algumas lojas grandes aqui de Pelotas. Eu não vou nomear, obviamente, mas trabalhei em algumas lojas grandes. Também teve aquela ambição da gurizada da antiga? Bom, eu quero ser segurança de loja? Cara, pra ser bem honesto contigo, assim, eu não tinha nem... Cláudio, isso é uma pergunta importante, sabe, cara? Porque tem muita gente que eu sou de uma geração, assim, a gente mais ou menos regula de idade, né? Eu sou de uma geração que a gente não foi forjado para ter ambição, cara. Essa é uma questão importante, assim, para a população negra jovem, principalmente para os guris negros, sabe? Eu acho que os caras nos olhar hoje, assim, sabe, ver aonde a gente chegou, talvez não seja muito, mas é muito mais do que aquilo que a gente imaginava quando tinha 15, 20, até 30 anos. Exatamente. Entendeu? Eu nunca imaginei, por exemplo, me transformar num professor de Instituto Federal, fazer graduação, mestrado, doutorado. Isso aí aconteceu na minha vida. Entendeu? Não era um projeto de vida. Não é que nem a gente faz hoje com os nossos filhos ou netos, de tentar elaborar minimamente a vida deles. Eu não tive isso. Né? A única coisa que sempre meu pai dizia... Nós não tivemos. Sempre meu pai e minha mãe diziam o seguinte, cara, tu tem que ser um cara honesto, tem que trabalhar, e se der para estudar, tu vai estudar. Se der para estudar, tu vai estudar. Né? Mas, assim, sempre fomos estimulados a estudar, eu e meus irmãos. E aí, por incrível que pareça, né, cara, eu sou o que vai mais tarde fazer faculdade. Meu irmão, o mais novo, estudou na escola, no antigo Cefet, formou em edificações ali. E o Gabriel se formou em enfermagem. O Gabriel trabalha de porteiro da Beneficência, né? Exatamente. E depois ali naquela policlínica pelotense, acho que era. E o Gabriel se formou Quando o Gabriel se formou, eu estava entrando na universidade, praticamente. Estava no primeiro ano de universidade. Isso. E assim, né, Cláudio, a única coisa que eu projetei na vida foi o seguinte, cara, eu trabalhava no comércio, né, e eu já tinha 30 anos, mais de 30 anos, e eu lembro até hoje de a minha menina mais nova, Raíssa, me pedir para levá-la numa pracinha que tinha perto de onde eu morava ali, e num sábado de tarde eu brigar com a guria, porque eu estava fazendo conta para ver se eu ia bater a meta ou não do mês na loja que eu trabalhava. Sabe? E aí eu me ouvi. E eu disse, cara, não posso viver isso aqui, vai me dar um ataque cardíaco uma hora dessa. E aí eu fui ser aluno do desafio, 2013 eu fui aluno do desafio. Eu sempre digo, né, cara, tem um ponto de virada na minha vida, que é ter passado pelo desafio, exatamente. É ter passado pelo desafio. O meu também foi. Porque ali eu vi assim, cara, dá para chegar, entendeu? Dá para ir. Né? Eu tinha uma referência, nosso, infelizmente, falecido camarada Elton Lemos, né? Vocês foram minha referência, tu, Não. o Elton, o Cowboy e a Marlise. Então Esses quatro aí eu chego no desafio assim meio perdido da vida, né? Porque eu não sabia o que ia fazer e tal. E aí, em 2013, eu fiz 2 vestibulares. Eu fiz o último vestibular da Federal, o último vestibular oficial da Universidade Federal de Pelotas. Depois o ingresso passou a ser pelo Enem. Né? Eu entrei nas Ciências Sociais e entrei na Biblioteconomia lá na FURG. Eu fiz 1 ano, os 2, daí eu não tinha condições de bancar, era muito puxado. Eu tinha que fazer um esforço tremendo para conseguir a grana para pagar a van para ir assistir às aulas na FURG. E aí, assim, fiquei nas Ciências Sociais, eu fiz graduação, então eu entro na graduação com 32 para 33 anos. E aí eu fiz graduação entre 2004 e 2008. No final de 2007, antes de eu me formar, surgiu a oportunidade de estudar na Universidade de Coimbra, em Portugal.
numa bolsa de um desses bancos privados aí que financiam, às vezes, a ida de alguns estudantes. É o boom ali do Ciência Sem Fronteira, né, dos programas de intercâmbio e tal. E aí a UFPEL entrou naquilo e eu acabei concorrendo, e era uma concorrência grande, tinha mais de 300 candidatos para 10 vagas e eu fui um dos selecionados. E eu sempre digo, eu não conhecia ninguém, eu não era amigo de ninguém, o que me selecionou foi o meu currículo. Né? Então, e isso é interessante, né? Porque eu lembro muito bem que eu estava ali no centro do Mercosul e eu olhava para os lados e eu era o único cara negro, né, cara? E já mais velho, né? E todo mundo até achando assim... Sem QI. Sem QI. Né? E aí eu vou para Coimbra, volto no meio do ano de 2008, termino, só defendo o TCC e me formo. E eu fiquei ali 6 meses, um pouco também perdido, sem saber o que fazer. Aí fui fazer umas portarias, sabe, aquele negócio que a gente estava dizendo, o sonho de ser porteiro. Ninguém tem sonho de ser porteiro, né, cara? A gente vai fazer porque é o que aparece. Se não estuda, sabe que o teto é esse aí. Por exemplo, assim, não ter que pegar uma enxada ou uma pá para virar concreto numa obra. E não é demérito quem faz isso. Mas, assim, eu nunca tive essa expectativa. Bom, aí eu vou para Portugal, cara, e aí eu comecei a achar que, sabe, eu não tô tão fora do mundo assim porque eu consegui ter um bom desempenho lá e tal. E aí eu voltei para cá, 2008, 2009, no final de 2008 eu fiz um concurso na Prefeitura de Porto Alegre para sociólogo. Achei que nunca ia dar em nada também, porque eu classifiquei no acesso, no amplo, na Universal, né? Uhum. Eu classifiquei em 17º, mas eu era o segundo da política de cotas. A Prefeitura de Porto Alegre já tinha uma política de cotas para ingresso de afrodescendentes, né, no serviço público. Tá. Lá em 2008, 2009. E aí eu fiz uma seleção no mestrado em Sociologia na URGS, mas aí é aquele negócio, negão, jogo de pôquer, sabe? E tu não tem, as tuas cartas na mão são todas ruins. E aí te entra um as, tá ligado? E aí o as foi eu fazer a seleção e entrar no mestrado em Sociologia na URGS. E aí, porque o meu raciocínio é o seguinte, eu classifiquei em 3º lá na seleção e uma hora ia pingar uma bolsa. E foi o que aconteceu. Então, eu pingou a bolsa, eu fiz todo o mestrado com bolsa. No final do mestrado, eu faço seleção para ser professor substituto aqui na UFPEL, no curso de Ciências Sociais da UFPEL. Fui professor 1 ano aqui. E aí me chamam na Prefeitura de Porto Alegre. Chegou um telegrama, tu vê, nem, né? Já estou falando 2009, 2010, quer dizer, nem é inimaginável tu pensar, né, que os caras ainda usem telegrama, mas usavam telegrama. E aí eu fui lá e, cara, aí foi o primeiro grande choque que eu tive na vida, assim, porque a pessoa que me atendeu lá começou a me explicar tudo e as funções e e eu perguntei, né, porque, sabe, quanto é que paga isso aí? E aí quando ela me mostrou o salário, eu nunca tinha ganho, que exatamente foi um choque. Na minha conta bancária nunca tinha passado um valor como aquele. Assim. Aí eu disse, tá, onde é que eu assino? Porque eu vou. Eu já tinha 40 anos, né, cara? Então eu tinha que ter alguma coisa mais estável, né? E aí eu trabalhei quase 4 anos na Prefeitura de Porto Alegre, saí do mestrado, entrei direto no doutorado. Né? E aí também fui bem classificado. E aí foi onde, por exemplo, eu dei uma desafogada financeira, porque eu tinha a bolsa do doutorado. Né? E aí um tempo eu consegui manter a bolsa trabalhando. E em 2015, eu estava cansado de trabalhar com política institucional. Assim. Eu vi muita coisa, sabe? Em pouco tempo eu vi muita coisa. Eu trabalhava no gabinete do prefeito, da Prefeitura de Porto Alegre. Diretamente no gabinete do prefeito. E aí eu Fortunati e depois o Melo, né? A transição ali do Fortunati para o Melo. Isso. Né? O Melo era vice do Fortunati sai para ser candidato a governador, se eu não estou enganado, e o Melo cumpre o restante do mandato. E aí, cara, em 2015 eu resolvi, eu vou voltar a trabalhar com educação. E abre um concurso no IFE Sul. O IFE Sul tinha aberto um campus em Gravataí, da 3ª fase da expansão da rede federal, né? Tá. E eu estava terminando o doutorado, eu parei de escrever a tese, e aí fui estudar para o concurso. E aí tu sabe, né, negão? A gente estava conversando assim, né? Eu sou um cara que, se eu disser assim, cara, eu vou fazer tal coisa, eu vou escrever um livro. Eu vou escrever um livro, vou fazer aquilo, entendeu? Então isso é meu. Né? Depois a gente vai falar do projeto. O projeto foi a mesma coisa, cara, eu vou fazer esse projeto andar. Né? Então, assim, isso é meu, não consigo ser diferente. E aí eu estudei 4 meses para o concurso.
E eu passei em primeiro na primeira fase, passei em primeiro na segunda fase, e mesmo não tendo concluído o doutorado, eu tinha muito mais título do que os doutores que estavam concorrendo comigo. Então, eu entrei em primeiro lugar, eram 193 candidatos para uma vaga. Então, assim, eu sempre digo, eu falo disso com muito orgulho, viu, Cláudio? Muito orgulho, e não é arrogância ou soberbo ou o que valha, né? É porque, assim, quando tu olha a trajetória da maioria dos camaradas da nossa geração, né, infelizmente, talvez eles não tenham tido a oportunidade e não se atentaram para a necessidade de estudar, de ter uma formação. E não é teu diploma para dizer, não, eu sou graduado, eu sou mestre, sou doutor. Isso é um título que interessa para mim, para a minha carreira, entende? Eu até, às vezes, fico um tanto quanto constrangido quando as pessoas, doutor André, não sei o quê, tu vai em alguns eventos, eu evito isso. Mas, cara, foi estudar que me permitiu, por exemplo, estar aqui hoje. Entende? Me permitiu uma série de conexões que eu tenho, de contatos que eu tenho, que eu não teria se eu tivesse continuado com aquela dinâmica de vida que a gente tinha lá no final dos anos 80 ou mesmo no final dos anos 90, ali no início dos anos 2000. Então, eu acho isso importante, porque certamente uma molecada vai nos ouvir também, né? Então, assim, eu jogava bola no campo, eu joguei bola lá no São Jorge, eu joguei bola no Osório, eu joguei bola no campo do Terezinha, o cara andava de bicicleta, a gente saía para as festas a pé, tu te lembra, né? A gente se juntava lá no Navegantes, atravessava a cidade a pé para ir lá no bailinho no São José, lá, na igrejinha São José, lá no Fragata. A gente via lá no Pestano, quer dizer, eu estou falando de uma coisa que eu vivi, que eu sei. Então, assim, eu não sou o negão do centro, que não sei o quê, não. Eu transito por esses espaços, é verdade. Não tinha Uber, né? Não tinha Uber e muitas vezes a gente não tinha grana. Ou tu tinha grana para o ônibus ou para entrar na festa. Era para escolher, né? Então, tu tinha que escolher. Então, eu sempre digo, tem uma renca de amigo aí que a gente sempre comenta assim, cara, nós saímos do Navegantes, da Terezinha, do Fragata, da Guabiroba, a pé para o centro e voltava a pé para o centro. E estava tudo bem. E estava tudo certo. Então, assim, eu acho que isso... Não, eu não quero aqui romantizar sofrimento, não é isso também. Ainda bem que hoje a gente pode... Tu tem teu carro, se eu não tenho carro porque não dirijo, quero chamar um Uber, eu tenho condições de chamar um Uber e ir aonde eu quero, e entrar onde eu quero, e não tem problema com isso. Mas eu acho que é importante o cara dizer assim... Não existe outra forma de mobilidade social, principalmente para nós, pessoas negras, que não seja pela educação. Eu não vi ninguém que tenha transformado a sua vida. Tá bem, um ou outro que diga assim, não, fulano jogava bola, ou fulano fez isso, mas tu tem que estudar. Não tem jeito. Porque se tu não estudar, imagina, nós estamos numa cidade que tem uma depressão de emprego muito alta. Baixíssima a taxa de empregabilidade aqui em Pelotas. Quem tem emprego ainda ganha pouco. Se a gurizada não estuda, vai fazer o quê? Daqui a pouco mais o sonho vai ser o porteiro, ou segurança da loja XYZ. Exatamente, é isso aí. Então, enfim. André, historicamente falando, já que tu entrou nas fases de pessoas pretas, historicamente falando, que lá pra cima, né? Ninguém sabe que tem negro no Rio Grande do Sul. Ou eles dizem que não tem negro no Rio Grande do Sul, que nós somos invisibilizados. Como é que tu vê isso aí, André? Cara, eu acho que a população negra aqui no Sul foi historicamente muito maltratada, inclusive pela historiografia. Tu tinha um ou outro autor, tipo Décio Freitas, Mário Maestre, enfim, mais recentemente o José Carlos dos Anjos e outros pesquisadores que trabalham com a questão racial. Mas a gente sempre ficou colocado num lugar que era o lugar esse do esconderijo. É só tu olhar para a história de Pelotas. Quer dizer, muito recentemente tu tem historiadores contando a história negra de Pelotas. A gente está vivendo agora o momento dessa feira que tem aí, também não vou nomear aqui, mas que muito recentemente se atentou para o fato de que grande parte da culinária que se vende lá é originária do continente africano, dos africanos e seus descendentes que vieram para o Brasil. Então, vieram sequestrados, diga-se de passagem. Primeiro, eu acho que se operou esse processo, esse projeto, Hoje mesmo eu estava num grupo de WhatsApp vendo as pessoas falando sobre a necessidade de contar melhor a história de Porongos para as crianças. Tem que contar. A gente tem que contar, por exemplo, que a indústria charqueira em Pelotas só se sustentou porque tinha mão de obra de pessoas pretas escravizadas. Tem que contar. Porque senão fica parecendo assim, tudo aconteceu como se fosse um passe de mágica, um encantamento. E não, a gente está aqui. Pelotas nós viveu no auge. O apogeu da história de Pelotas, o apogeu econômico e cultural da história de Pelotas. Mas ninguém conta do Giba Giba, do Batista. Estão contando agora.
Né? Então, acho que essas questões são importantes assim, para a gente. Nós temos uma parcela importante de contribuição que nós demos para essa cidade, para esse estado. Né? Essa fronteira sul que nós estamos aqui, ela é uma fronteira mestiça e muito mestiça com o trânsito de ex-escravizados e indígenas que andavam aqui na fronteira entre Brasil e Uruguai, Brasil e Argentina, mas principalmente Brasil e Uruguai. E a gente tem que contar isso, tem que falar para as crianças. Nós somos quase 18% de população nesse estado. E eu acho que agora, com o próximo censo, vai aumentar. Né? É a população que mais cresce. Nós mobilizamos a economia. Se tu for pensar na questão da prestação de serviços, né? Ou nas empresas que trabalham com serviços, grande parte da mão de obra dessas empresas é de pessoas pretas e pardas. Né? Em última instância, são negros. Na instituição que eu trabalho, quando tu vai lá ver quem trabalha em manutenção e higienização, são pessoas pretas. Portaria são pessoas pretas. Né? O estranhamento é quando tem um professor negro, ou 2 ou 3, enfim. Aí tem um estranhamento, porque em tese não é o nosso lugar. Né? Em tese não é o nosso lugar, mas eu acho que tu toca numa questão importante. Assim, é a gente pensar, quando falam no centro do país, eu nem imaginava que tem negros no Rio Grande do Sul. Não, mas assim, esse estado só é possível porque sempre teve negros aqui. Só é possível a concepção do estado do Rio Grande do Sul, né? A própria noção de gaúcho. Tu olha quem são os gaúchos originalmente. São mestiços entre indígenas e negros. Né? Então, acho que recontar essa história, eu não estou aqui falando em revisionismo histórico, eu estou falando que a gente tem que contar a história verdadeira da população negra no Rio Grande do Sul. Ainda agora, com muito mais trabalhos acadêmicos, porque também a política de cotas permitiu que a gente fizesse... Eu não sou cotista, mas permitiu que a gente fizesse um trânsito acadêmico. Né? E aí hoje a gente tem, por exemplo, a Fernanda Oliveira, lá na URGS, né? Que é uma guria, uma mulher muito negra boa, aqui de Pelotas, uma excelente historiadora. Né? A gente tem outras professoras e professores negros espalhados aí por todo o estado. E eu acho que a responsabilidade nossa, inclusive intelectualmente, é apresentar essa história, né, para a sociedade, para os estudantes, para as instituições, para que a gente saia daquela coisa lá do mito das 3 raças, que a nossa contribuição foi só mão de obra, né, e samba. Entendeu? Não, em que pese o fato que o samba é extremamente importante, tá? Mas o que eu quero dizer é que não é só isso. Nós somos portadores de uma epistemologia que ajudou a construir esse Estado, de uma forma de enxergar o mundo que ajudou a construir esse Estado. E esse Estado não existiria. Não dá para esquecer, Cláudio, eu acho que a tua pergunta é central, cara. Não dá para esquecer que os alemães e italianos chegaram aqui no final do século XIX. Os nossos ancestrais já estavam aqui há pelo menos 200 anos. Entendeu? Não dá para esquecer isso. Então, não dá para esquecer. Então, acho que isso é importante da gente ressaltar aqui para as pessoas se darem conta. Assim, há hoje uma apologia ao germanismo, né, ao italiano, né, de que são esses os formadores de uma cultura gaúcha. Não são, mentira. É mentira. Né? Inclusive, esses grupos vivem em guetos, né? Em guetos muito bem marcados, muito bem definidos. Então, a gente precisa... A gente tem contados do sem número de quantidade de quilombola que tem aqui na metade sul do Rio Grande do Sul e a gente não conta. Quantos quilombos tem aqui? Cara, o levantamento da professora Gladys Kercher, lá da URGS, que é uma professora que trabalha com educação das relações étnico-raciais, ela tem um mapeamento muito interessante. De TAPES para cá, ela conta 47 registrados. 47 quilômetros. A gente não sabe disso, né? As nossas escolas não contam isso, nossos livros didáticos não contam isso. Né? Mas os caras sabem onde é que estão as colônias alemãs, onde é que estão as colônias italianas, francesas que vieram para cá, os portugueses, né? Todo mundo sabe onde é que está. Mas a população negra não se conta. Eu estava olhando o vovô aqui, agora. Quantas terreiras tem aqui? Nós, aqui na metade sul, tem mais de 1.000 centros, né? Na metade sul. Na metade sul? Na metade sul tem mais de 1.000 centros. Então, quer dizer, Rio Grande e Pelotas tem uma concentração altíssima de centros de religião de matriz africana. Das mais diversas orientações, né? Uhum. Mas é tem mais que na Bahia, não? Proporcionalmente tem mais do que na maioria dos estados do Brasil. A religião de matriz africana, isso é interessante também, né, cara? A religião de matriz africana, ela dá sentido para a metade sul do Rio Grande do Sul. Entendeu? Ela é um pilar epistemológico, assim. Porque aqui o sincretismo operou. Aqui quantos terreiros de Umbanda a gente conhece? Só de Umbanda, que é uma religião brasileira. Uhum. Né? Mas aqui a gente tem Candomblé, a gente tem Quimbanda.
Né? Então, assim, acho que... E essa é uma outra história que precisa ser contada. Eu acho que quem tem feito esse esforço, com muitas dificuldades, é o Juliano Dochum, com todas as limitações que ele possa ter em relação ao trabalho, em relação aos compromissos dele, mas tem feito um esforço de garantir, pelo menos, né, a posição, marcar um espaço dentro das discussões políticas e institucionais das religiões de matriz africana. Eu acho que isso é importante, garantir um espaço do Bará do Mercado, por exemplo. Né? Eu te digo assim, Cláudio, e uma coisa que me assusta em Pelotas, o embranquecimento do mercado público de Pelotas. Cara, nós crescemos no entorno daquele mercado. Com certeza. Muita festa. A pretitude de Pelotas se concentrava ali. E ele foi sendo esterilizado ao ponto de que a gente se sente constrangido hoje de entrar no mercado público. Nós, a maioria das pessoas pretas que eu conheço se sentem constrangidas. Primeiro, porque está aquele monte de lugar fechado lá. Segundo, porque é evidente o mal-estar que há quando tem muitas pessoas negras dentro do mercado público de Pelotas. E, historicamente, aquilo lá é um espaço da negritude pelotense. Né? Então, enfim, não sei se te respondo. Mas... Responde. André, tu formalizou um curso, né, no IFSU. Me conta para esse curso. Então, vou contar a gênese, né? Vou contar de onde começou. Eu e a professora Camila Meneghel, que é minha companheira de vida, uma servidora do município de Pelotas aqui da SMED, professora de História, a gente começou a discutir no meio do ano passado, a propósito de uma escrita que nós estávamos fazendo, assim, o fato de que era assombroso, que ia fechar 20 anos da lei e uma cidade do tamanho de Pelotas não tem uma política educacional. Qual lei, André? A 10.639, né? É promulgada em 2003. Que lei é essa aí? A lei que institui o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena em todos os níveis de educação básica. E nas redes pública e privada. Não tem distinção. Não adianta a escola privada dizer, não vou me comprometer. É obrigatória essa lei? É obrigatório. Né? É a lei que conta a história da nossa ancestralidade, da nossa participação na formação social do Brasil. Tu acha que os colégios privados estão... E eu acho que não, cara. Honestamente, nós tem temos fiscalização para isso? Então, acho que esse é um ponto, tá? Então, assim, de onde surge a ideia do curso? Estávamos eu e a Camila lá numa sexta-feira escrevendo e tomando uma taça de vinho, conversando, e a gente se olhou e disse assim, cara, vamos fazer alguma coisa. Vamos sair do discurso, da discursividade, ou mesmo da crítica, e vamos fazer alguma coisa. E a gente começou um projeto autônomo e itinerante, de ir nas escolas do município que nos convidavam. Nós fizemos uma primeira atividade no Colégio Municipal Pelotense, na educação de jovens e adultos do Colégio Municipal Pelotense, e tinham lá mais de 200 pessoas num dos auditórios do Pelotense. Né? E foi muito legal, porque assim tinha uma galera de gente preta, e sabe quando a galera se vê reconhecida, assim, um professor negro e tal. E dali foi um estopim, assim, foi rastilho de pólvora, né, cara? Porque o pessoal começou a comentar, a Camila e o André têm um projeto, a Camila é servidora no município, o André é professor do IF e tal, e começaram a nos chamar. E isso foi de julho até novembro de 2022. Em novembro de 2022, uma colega da Camila, nós tínhamos marcado uma atividade, e uma colega dela, com quem ela tinha trocado uma ideia para fazer a atividade, não vou nomear a escola, obviamente, comunicou a ela que havia uma orientação, uma determinação da Secretaria Municipal de Educação que nenhum projeto deveria entrar na escola sem autorização da SMED. E aí nos pediu um resumo do que a gente ia falar. A gente fez o resumo, colocou e tal. Só que tem um detalhe, tá? Lá em maio, quando a gente está discutindo a criação de um curso, eu escrevi um projeto de extensão, que a proposta era ter uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação. A gente queria fazer um projeto itinerante, mas com a parceria da Secretaria da SMED. Né? Eu escrevi esse projeto, mandei para a SMED. E hoje é dia 8 de junho de 2023. Não recebi resposta nenhuma. Faz mais de um ano. Não recebi, nem sequer assim, nós não queremos. Entende? Então, e aí, só nos fez crer, e só pudemos entender, que aquilo era uma espécie de retaliação, né? Porque estava dando muito certo.
A galera começou a chamar, a gente já não tinha mais agenda para 2022, por exemplo. Começa a chegar o fim do ano, nós dois trabalhando, né? A Camila em 2 escolas, eu trabalhando 40 horas no IF, não tinha como a gente dar conta de muitas agendas. E aí, cara, foi meio frustrante, assim, a gente ficou um tanto quanto de cara, a gente ainda fez uma atividade lá em Sapucaia e uma atividade no Campus Pelotas, aqui do IF. Lá em Sapucaia, no IF Sul, no Campus Sapucaia, e aqui no Campus Pelotas. Foram as 2 últimas atividades do ano. Sentamos no final do ano para fazer um balanço e um monte de gente ligando, querendo saber como é que fazia para a gente poder levar o projeto Sapiranga, Novo Hamburgo, Jaguarão, né? Secretarias de Educação pedindo, porque o nosso projeto é um projeto assim, discute a lei na prática. O que a gente pode fazer em sala de aula? O que a gente pode fazer em sala de aula em termos de educação das relações étnico-raciais? E aí eu propus a Camila, me acerquei de um grupo de pessoas que eu confio, que são extremamente competentes, e disse, olha, vamos fazer um projeto de extensão e vamos apresentar no IF. E vamos fazer um curso de ERER, o semestre todo. E foi o que aconteceu. A gente apresentou no primeiro semestre a proposta para a direção do campus, né? Transformamos num projeto de extensão, a direção achou interessantíssimo e tal. E aí a gente abriu as inscrições no início de maio, eram 80 vagas, a proposta era essa. Tá. Em 7 dias nós tivemos 210 inscritos. E tivemos que fechar as inscrições porque não tinha mais. Tu tivesse lá na primeira aula, dia 24 de maio, né? O auditório Enilda estava cheio, que é o maior auditório que tem no IF. E tem gente querendo entrar. Eu tive lá, André, e estranhei que a galera do movimento negro não abraçou essa causa. Eu não entendo. Eu vou te ser bem honesto, cara. Assim, eu tenho muito respeito pelas pessoas que militam no movimento negro aqui em Pelotas. Eu faço parte, né, dessa militância, desse movimento, desse ativismo. Só que uma das coisas que eu tenho levado em consideração, Cláudio, é o seguinte. Vou usar uma linguagem, uma metáfora do futebol aqui. A gente fica se valendo muito dos medalhões. E às vezes a gente deixa de dar oportunidade ou de trazer para perto gente que tem muita competência e que está ali também escondidinho, que não tem coragem, que tem medo de falar e tal, né? E gente muito competente. E uma das propostas que me ocorreu era justamente isso, era trazer gente que tem tanta militância quanto, que está estudando muito, as pessoas que estão compondo o curso conosco e que serão os ministrantes dos próximos módulos, é gente que estuda muito. Né? A Camila não é por ser minha companheira, e é uma mulher branca. Eu nunca vi alguém que tenha um compromisso tão grande com o aspecto teórico, com o aspecto científico das questões étnico-raciais como ela tem. Tanto que a gente vai publicou um artigo agora e vai publicar outro mais para o final do ano. É uma guria que escreve muito, que tem uma preocupação, que estuda. Né? A gente compra livro, senta, discute. Então, assim... honestamente, eu fiz o convite para o pessoal do Movimento Negro. Eu fiz o convite, eu coloquei o link tanto do edital quanto das inscrições. A gente não pode forçar as pessoas, né? Eu entendo que as pessoas talvez pensem, não, pela trajetória que eu tenho, eu não preciso aprender mais nada. Eu estou fazendo curso, Cláudio. Estou fazendo curso lá na URGS, eu estou fazendo curso na UFRJ, online, mas estou fazendo. Eu acho que essa é uma temática que se nós, pessoas negras, entre aspas, intelectualizadas, pretensos intelectuais ou pensadores da questão racial, a gente não pode parar de estudar. Eu sou muito crítico dessa visão do antigo movimento negro, que se eu não estou na mesa eu não vou participar. Eu acho isso aí um pouco de soberba, entende? Quando a gente... Eu falo assim. Eu te entendo. Polideza, quando eu volto para Pelotas, assim, eu coloquei para mim um compromisso, né? Eu alcancei algum destaque trabalhando na Prefeitura de Porto Alegre, no movimento negro porto-alegrense e, por extensão, no movimento negro gaúcho. Alcancei algum destaque pelas posições que eu tenho, por aquilo que eu defendo, por as pessoas saberem que eu estudo. Né? Eu não vou falar alguma coisa só da minha cabeça. Entende? Eu estudo, eu estou lendo, eu estou escrevendo, eu estou participando do debate. Né? Eu tenho sido convidado para uma série de atividades no centro do país, isso tem me deixado muito feliz. Né? Porque eu estou aqui, né? A gente está aqui no sul do sul, né? No cantinho, no calcanhar do Brasil. Né? E aí, daqui a pouco mais veio um convite. O ano passado, por exemplo, ministrei um conjunto de aulas na UNB, falando sobre Abdias do Nascimento, que é sobre quem eu escrevi a minha dissertação de mestrado, né, das posições sobre a educação que o Abdias tinha.
né? Fui convidado na Universidade Federal de Minas Gerais para participar de um seminário, de um colóquio lá. Então, estar na discussão, né? Eu não tenho a prepotência ou a arrogância de achar que porque eu não estou na mesa eu não posso participar. Pelo contrário, quando me convidam, sabe? Só que eu tenho uma concepção que é a seguinte: eu acho que o diálogo ele tem um limite. Tu propõe as coisas para as pessoas. A gente está aí, a gente participou da reestruturação do conselho, tu estava no grupo comigo, né, do Conselho da Comunidade Negra. A gente tirou dali alguns encaminhamentos e compromissos. A gente está esperando. Né? Eu fiz questão, por exemplo, de não ser conselheiro, de não participar do conselho oficialmente, porque eu quero, como eu te disse, eu não quero estar comprometido no sentido de não poder falar as coisas para as pessoas. Entendeu? Então, tu acha que o conselho ele engessa? Eu penso que o conselho precisa ter uma posição mais autônoma, incisiva e autônoma em relação à prefeitura. O conselho é uma instância de fiscalização. Ele é uma instância projetada pela sociedade civil. Entende? Então, assim, acho que a gente está muito ainda andando em círculos, a gente não consegue avançar. Aí, vamos lá, se a gente propusesse essa formação nos moldes que muitas vezes a gente já viu, né? Vem sempre as mesmas pessoas falar, a gente já sabe o que vai ser dito. Não, a gente está tentando, tu estivesse lá na primeira aula, a gente está tentando discutir teoria, a gente está tentando discutir conhecimento, a gente está tentando discutir educação na prática, né? E aí eu penso que essas pessoas, né, não desmerecendo essas pessoas. Não. Eu jamais, eu tenho um respeito e muitas dessas pessoas eu já conversei, eu tenho uma deferência muito grande pelos integrantes e pelas integrantes do movimento negro que são históricos aqui em Pelotas. O que eu quero dizer é que talvez essas pessoas tenham chegado no seu limite, da sua condição de ativismo e de participação, estejam cansadas, é natural que isso aconteça, né? Então, acho que a gente tem que dar oportunidade para quem é mais novo, para quem ainda está talvez aprendendo, se lapidando, né? A gente tem que dar oportunidade para as pessoas brancas, porque não se faz antirracismo só com gente preta. Então, assim, nos últimos tempos, eu ouvi coisas bastante assustadoras, assim, em relação às pessoas brancas. Eu ouvi coisas do tipo botar fogo em praça, enforcar, não sei o quê. Eu acho que esse discurso não nos cabe. Os nossos ancestrais passaram por isso. Nos Estados Unidos, penduravam pretos em árvores até os anos 50. Eu não vou citar nome aqui, mas eu também vi uma situação que me deixou muito constrangido. Tinha um branco dançando quando o Renascença estava tocando ali, e uma pessoa, uma negra, né, militante, pedindo para ele sair dali, que a festa não era para ele. É algo assim que me chocou. Se a gente quer universalidade, acho que nós temos que aceitar todo mundo. Se a gente quer uma sociedade antirracista, não dá para pensar uma sociedade antirracista sem a participação das pessoas brancas. Eu não estou falando da branquitude enquanto categoria sociológica de análise. Eu estou falando das pessoas brancas que têm disposição para o antirracismo e para aprender a ser antirracista. É nossa responsabilidade. Esse negócio de, se uma pessoa branca vem me perguntar alguma coisa e eu digo para ela, vai comprar um livro, eu automaticamente estou repelindo essa pessoa. É minha responsabilidade, inclusive, talvez apresentar a essa pessoa possibilidades que ela não conhece. Né? Eu acho que aí tem uma questão de leitura de mundo. E tem uma questão de interpretação, digamos assim, teórica da realidade. Eu estou falando aqui do campo da sociologia. A gente não pode repelir as pessoas a priori. Que há pessoas brancas racistas, a gente sabe que há. Isso é óbvio. E com essas a gente sabe como lidar também. Agora, não dá para partir do pressuposto que toda pessoa branca é racista. Aí a gente vai reproduzir um discurso, né? Porque durante muito tempo disseram que todas as pessoas negras eram incompetentes, fedorentas, propensas à violência, propensas à criminalidade. Esse era um discurso que havia no Brasil. Então, se a gente generalizar, né, é óbvio que a gente tem que ter estratégias para combater o racismo que também sejam... E aí, esse é um ponto importante, que até eu quero um pouquinho explorar aqui. A gente tem que ser incisivo com a gestão pública. A gente tem que ser incisivo com quem consegue, quem está no espaço de tomada de poder. Quem tem a caneta. Quem tem a caneta. A gente tem que ser incisivo, ir nas reuniões, gritar, bater na mesa com essas pessoas. Porque são essas que têm que produzir alguma coisa. Aí eu vou voltar de novo, por exemplo, do ônibus, que eu sempre dou. Né? A maioria dos usuários de transporte coletivo aqui em Pelotas, no horário de pico, tu olha para o ônibus, está lá, o ônibus está enegrecido. A qualidade do transporte coletivo é péssima. Eu venho falando isso há 5 anos.
desde que eu voltei para Pelotas. Tá? Essa crítica não reverbera. Não reverbera nem no movimento negro. 96% da população negra brasileira é usuária do SUS. Aqui em Pelotas não é diferente. Tem posto de saúde aí que funciona 2 dias por semana. Que a mãe não tem aonde levar o filho, aí tem que ir todo mundo para a UPA ou para o pronto-socorro. A gente não está batendo na mesa por isso. Estamos? Né? Honestamente, estamos? Não. Então não adianta eu dizer que uma pessoa branca não pode estar dançando, ou não pode fazer isso, ou não pode fazer aquilo. Calma. Respirar. Calma, vamos respirar um pouquinho, porque senão, Cláudio, a gente vai viver um nós e eles. Tem uma história que tu me contou e eu gostaria que tu repetisse, né? Que é aquela que nós negros a gente morre mais cedo. Sim, na minha tese de doutorado, uma das dimensões que eu analiso de políticas públicas para a promoção da igualdade racial é a política nacional de saúde integral da população negra. O município de Porto Alegre tem um dado assustador, né, e que depois eu vou olhar num pesquisador, um sociólogo da USP chamado Eduardo Batista, e que esse é um dado nacional. Homens negros têm uma expectativa de vida média, dependendo da região que eles estão e dependendo da condição econômica, de 55 anos. 55. Nós não envelhecemos. Nós morremos antes. Câncer de próstata, hipertensão, problemas cardíacos, diabetes, mais recentemente, depressão, que leva a suicídio. É um dos grupos que mais comete suicídio, a população de homens negros que estão desempregados, que vão para o alcoolismo. Nós somos a população, os homens negros são aqueles, em termos quantitativos, aqueles que mais usam drogas, o crack principalmente. Então nós não envelhecemos. Né? Quer dizer, a gente não é nem socializado para procurar um médico, a verdade é essa. Porque também tem uma construção de um imaginário social de que o homem negro é invencível, imbatível, não sei o quê. Né? É um cara de uma virilidade tremenda. Essa masculinidade que se impõe a nós e que é cobrada de nós, viu, Cláudio? A gente não pode chorar em público. Né? A gente não pode, por exemplo, fazer uma postagem numa rede social declarando afeto ou amor por outra pessoa. Entende? A gente não pode... Nós agora, homens quase velhos, nós nos abraçamos na rua, nos beijamos muitas vezes, né? Mas durante muito tempo a gente repelia alguém que viesse nos abraçar. Essa masculinidade que se impõe aos homens negros vai fazer com que a gente se preocupe menos com a nossa saúde, né? Que a gente esteja mais sujeito a um rol de doenças cada vez maior e que a gente pensa que pode vencer porque, afinal de contas, nós somos os caras, somos os machões. Né? E aí, como a gente não se cuida, obviamente nós vamos morrer cedo. Quer dizer, a juventude vai até os 20? A juventude tem uma expectativa média de vida de 23 anos nas grandes cidades. Tu imagina uma mãe hoje negra colocar um filho no mundo, dependendo do lugar onde ela mora, sabendo que há uma possibilidade muito grande, 7 vezes maior, de uma criança... 7 vezes maior de um adolescente negro morrer na periferia do que um adolescente branco. Quem diz isso não sou eu, é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Tem estatística que calcula isso. Né? Então, a expectativa de vida média de um jovem negro brasileiro numa grande cidade hoje não ultrapassa 23 anos. E aqueles que ultrapassam vão viver todas as mazelas, digamos assim, que a vida lhe apresenta e provavelmente, se não tomam conta da sua vida, não tomam cuidado com a sua saúde, com 50, no máximo 60. Vou morrer também, exatamente. E a gente tem... agora tu falou disso e eu lembrei, né, cara, com muito pesar. A gente lembra do professor Jorge Adão. Professor Jorge Adão. Né? Exatamente. Né? Então, quer dizer, um homem com 55 anos, com uma inteligência rara. Né? A gente lembra do Elton Lemos, 49 anos. O cara estava vivendo o melhor momento profissional da vida dele. Né? E financeiramente, tudo estava estável, os filhos bem, né? A companheira bem. E aí? Aí o cara saiu para ir votar e não voltou para casa. Entende? Então, assim, E aí a gente fica pensando assim, ó, é muito ruim, porque quando acontece, quando cai um do nosso lado, aí tu fica pensando assim, cara, sabe, acontece mesmo, exatamente, eu vou me cuidar, porque acontece mesmo. Entende? Então, quando eu estou dizendo aqui, ó, estou dizendo para os meus camaradas que estão aqui na Terezinha, agora numa esquina, num boteco, tomando cerveja, cara, vai fazer exame de próstata, vai fazer exame de sangue, entendeu? Tenta reduzir o álcool, tenta reduzir o consumo de tabaco. E eu não estou sendo aqui moralista, dizer que as pessoas têm que parar de fumar ou de beber. Não, não é isso.
O que eu quero dizer é o seguinte, se nós não nos cuidarmos, há um projeto de sociedade que está contando que a gente morra. Isso é verdade. Né? Que tá perpassado pelo Sistema Único de Saúde, é isso que eu estou dizendo. Se nós somos os principais usuários do Sistema Único de Saúde e ele não dá conta das nossas demandas, esse projeto está pensado. A pandemia mostrou isso. Nós fomos o grupo populacional que mais morreu na pandemia. E esse teu curso, André, ele é só no IFSU, ele vai ser estendido para outros estados? A primeira edição, já ela outros estados, não, então, assim, a gente tem diálogo com outros lugares, com outras interlocuções, assim. Só que é o seguinte, né, Cláudio? Montar um curso desse tamanho deu muito trabalho, sabe? E dá muito trabalho. A gente faz todo o trabalho burocrático, principalmente a Camila e eu, né? Os dois primeiros módulos, o primeiro módulo eu apresentei, o segundo vamos apresentar eu e ela. Inclusive, estou dizendo às pessoas aqui que porventura forem assistir ou ouvir o podcast que dia 28 de junho vai ser, para mim, uma das principais aulas. Nós vamos tratar especificamente a Lei 10.639. Antecedentes, histórico, implementação, a discussão, né, da implementação, por que não se cumpre, quais são os limites, quais são as possibilidades. Então, assim, essa é uma aula que, para quem quer discutir educação das relações étnico-raciais com qualidade, com consistência, não pode perder. Tem muito professor da rede privada inscrito ou não? Tem alguns professores da rede privada. Não vou nomear as escolas aqui, mas sei que tem. Vi várias pessoas lá que trabalham na rede privada. Muitas vieram conversar comigo ao final da aula lá. E foi muito legal, assim, porque as pessoas tem coisas que tu tocou aqui que a gente tem que realmente reelaborar o pensamento, tem que melhorar nossas aulas e tal. Então, e da rede pública, né, do município, do estado, muitos professores. Eu fiquei muito feliz, assim. Tinha trabalhadores e trabalhadoras de outras áreas também, da saúde, da assistência social. Sendo um projeto de extensão, então não tem custo, então, para... Sendo projeto de extensão, é um curso gratuito, né? Eu até deixo, se as pessoas quiserem procurar Herer Quilombola, se quiserem alguma informação, Herer Quilombola no Instagram, né? Ou o meu perfil no Instagram, André Luiz Pereira. Eu respondo as pessoas imediatamente quando me perguntam alguma coisa sobre o curso. A gente está constantemente atualizando as informações. É gratuito. Ainda há possibilidade de algumas inscrições para quem tiver interesse antes do dia 28 de junho. Né? Então, tem essa possibilidade. Quando tu pergunta assim, vamos colocar o curso na rua, vamos fazer outras coisas, existe a possibilidade, só que isso demanda também um custo financeiro, que a gente não tem como marcar. Né? Então, algumas instituições têm nos procurado, a gente tem a possibilidade de submeter o projeto num edital nacional. Né? Estamos discutindo isso, porque isso significa envolver responsabilidades, né? Porque daí daqui a pouco mais tu pede 150, 200 mil num edital e ganha, tu tem que saber elaborar isso, né? Porque o que parece ser muito dinheiro, na verdade, não é. Não é. Né? Então, assim, eu e a Camila, a gente acalenta um sonho, cara. É um sonho mesmo, me permito falar aqui, porque acho que é um espaço também importante para trocar isso. A gente acalenta o sonho de poder alugar um espaço no centro de Pelotas, trabalhar primeiro com Herer e trabalhar, por exemplo, dar aulas de apoio para estudantes da rede pública que tenham dificuldade de leitura, de compreensão de texto, de escrita, de matemática básica, sabe? Criar um espaço de acolhimento, principalmente para jovens negras e negros. Sabe? Isso é um sonho que eu tenho e a Camila também tem, a gente conversa muito. Se a gente tivesse grana hoje, é o que a gente ia fazer. Um desafio para... pegar um casarão aí no centro e sabe, aquela coisa que o Abdias fez lá no Teatro Experimental do Negro. Conversar com as pessoas na rua, assim, vem cá, teu filho está na escola, está com dificuldade, assim, vem aqui, o projeto está aqui, nós vamos fazer, sabe? Só que para isso tu tem que ter grana, porque não é só dar aula. A gente sabe que tu vai levar um moleque ou uma moleca dessa por um espaço, tu tem que ter pelo menos um lanche. Tem que ter um banheiro decente para acolher as pessoas, um espaço, talvez um espaço de sociabilidade ali, bota um filmezinho para rodar antes da aula, depois da aula. Mas governo municipal, federal, estadual, tem tanto prédio aí, será que não tem como fazer uma parceria? Cara, eu sonho com isso, só que assim, Cláudio, tu me conhece já há bastante tempo, né, cara? Pedir favor para mim é um negócio muito caro. E, de novo, assim, pedir favor significa ficar na mão de alguém depois. Porque o favor sempre é cobrado.
certo? Na política não existe nada de graça. Na política institucional, nada é de graça. Nada é pelo social, não, tem um interesse. Um dia alguém vai querer aparecer tirando uma foto dizendo, não, eu te apoiei lá e tal, e agora... Né? E a gente não quer ter esse tipo de vinculação. Né? A gente quer realmente fazer alguma coisa autônoma, que a gente possa se deitar de noite e dizer assim, cara, ninguém vai me ligar para me dizer, olha, agora nós vamos mandar fulano ou beltrano ou ciclano trabalhar com vocês aí. Certo? Nós vamos precisar usar esse espaço para fazer X, Y, Z atividade. Não. Então eu penso assim, talvez concorrer num edital público de âmbito nacional, seja do Ministério da Igualdade Racial, seja do Ministério dos Direitos Humanos, seja mesmo do Ministério da Educação, e conseguir uma grana que tu consiga implementar isso e depois prestar contas e um abraço... Mas estrategicamente não seria interessante? Não. Quem lá bater foto, bate foto, não, mas tá dando comida pro moleque. Cara, mas aí assim, aí eu acho que tu fala, eu te entendo, eu entendo o lugar de onde tu tá falando, tá? Mas eu acho que eu tenho aí, são os meus pruridos morais, digamos assim. É comigo isso, entendeu? Eu não... Eu sempre fico pensando, como eu te disse, eu trabalhei na prefeitura de Porto Alegre, cara, e eu vi muita coisa. E eu sei como é que essas coisas operam, entendeu? E entre ter o estômago embrulhado e a consciência tranquila, eu prefiro ter a consciência tranquila. Entendeu? Vamos aproveitar então e falar um pouquinho dos nossos apoiadores. Estética Ângela Medeiros, Amor Perfeito Balões, Estética Ângela Medeiros, Espaço Josimar Nunes, Barbershop, The Vest 20 e Qualificando a Periferia. Ai, o nosso amigo Gadernal, né? Isso não podemos esquecer dele. Vamos voltar lá no Movimento Negro, André. Vamos lá. Me fala um pouco, como é que tu enxerga o Movimento Negro daqui para frente? Ele está muito atrelado à política, como é que tu enxerga? E o movimento negro ele é um movimento político. Antes de mais, todo movimento social é um movimento político. Tá. Um movimento de reivindicação, de confronto com o Estado. O movimento negro ele tem pelo menos duas fases distintas, né, que a gente precisa levar em consideração. Aquilo que acontece lá nos anos 70, no final da ditadura, com a criação do MNU, né, com a organização principalmente de mulheres negras, né, e que vão demandar para o Estado políticas públicas e participação na discussão política, e que é um movimento que se consolida. Vai se consolidar e vai chegar até o início dos anos 2000. Com a vitória do ex e atual presidente Lula em 2003, houve uma cooptação de todos os movimentos sociais. Talvez o único que não tenha passado por isso é o MST. Todos os movimentos sociais entraram para dentro do Estado. Né? Os grandes intelectuais, os pensadores, foram para dentro do Estado. Pela primeira vez, nós tivemos a pauta da igualdade racial pensada em nível ministerial com a criação da CEPIR. A própria lei das 10.639 e depois as leis de cotas, a 12.711 para ingresso no serviço para ingresso na universidade e nos institutos federais e a 12.990 que é para ingresso no serviço público federal, são elementos, digamos assim, vitórias do movimento negro que talvez não tivessem se dado se não tivesse participado da institucionalidade. Estatuto da Igualdade Racial. Só que isso cobrou um preço muito alto. E o preço foi o silenciamento de parcela do movimento negro. E aí, o que aconteceu, né, Cláudio? Quando a ex-presidenta Dilma é golpeada e é impeachmentada, ficou todo mundo perdido. Ficou todo mundo perdido. A verdade é essa. Nós demoramos muito tempo para reelaborar as nossas pautas, porque a gente não sabia o que estava acontecendo. Por exemplo, nós fomos para a rua em junho de 2013, porque todo mundo achava que era um movimento de esquerda. E aí nós começamos a gritar, não vai ter Copa, e daqui a pouco não é por 20 centavos, e daqui a pouco apareceu a primeira camisa verde e amarela, e a gente sabe onde isso acabou. E nós ficamos perdidos. E parte do movimento negro foi, digamos assim, também cooptada pela direita. Negros conservadores, principalmente do segmento protestante, né, com discurso moralista, com discurso contra as religiões de matriz africana, contra as políticas de cotas.
Né? Então, não aconteceu nada sozinho. Ou seja, não está nada separado. Nós chegamos de novo em 2022 e a parcela importante do movimento negro entendeu que tinha que apoiar o projeto encampado pelo Partido dos Trabalhadores. Era o projeto, digamos assim, que melhor poderia oferecer atenção às nossas demandas. Muito bem. Apoiamos esse projeto, em alguns momentos de forma crítica, mas apoiamos. Vencemos a eleição. Temos pelo menos 2 pessoas negras importantes, uma no Ministério dos Direitos Humanos, que é o professor Silvio Almeida, outra a Aniele Franco, no Ministério da Igualdade Racial. E a Margarete Menezes. E a Margarete Menezes no Ministério da Cultura, exatamente. Então, e aí assim, tu me pergunta, o que vem para frente? Eu acho que a gente tem que ir para a rua de novo. Tenho dito isso, nós temos que ir para a rua de novo. Nós perdemos a rua, o movimento negro perdeu a rua. Ponto. Virou movimento de internet. O maior exemplo disso, Cláudio, nós fizemos uma marcha aqui em 20 de novembro de 2021, Plena que fazia pandemia. muito tempo que a gente não via tanta gente preta na rua na cidade de Pelotas. Pandemia. E plena pandemia. Tamanha a carência que as pessoas tinham de se ver, de gritar na rua, de dançar, de manifestar a nossa fé. Entendeu? De fazer suas falas. De fazer suas falas, de apresentar suas demandas. A gente precisava daquilo. Aquilo foi um momento, para mim, também de virada de chave ali. Porque ali a gente conseguiu encaminhar, por exemplo, as resoluções que levaram à conformação do atual Conselho da Comunidade Negra. Não tá. Né? Mas, para frente, honestamente, a gente primeiro tem que um pouco deixar de ser rançoso. Eu acho que a gente está com assim, parcela do movimento muito rançosas, sabe? Muito recalcado, muito brigando por picuinha, por filigrana. O meu partido é melhor que o teu, a minha deputada ou o meu deputado representa mais a causa negra. Não dá para negociar isso, vamos negociar aqui. Que eu não sento com fulano, que eu não sento com ciclano. Exatamente. Então, assim, tudo bem que a pessoa não sente, mas assim, ó, se faz ausente, eu faço isso, tu sabe que eu faço isso. Assim, ó, é a discussão que eu acho que não é para mim, eu não vou. Mas deixa fulano Pronto, deixa o fulano ir. Certo? Assim, o que não dá é para a gente ficar se expondo, porque daí o que acaba acontecendo? E sempre se usou essa estratégia contra nós. A gente vai numa discussão X, que eu discordo de ti, nós ficamos batendo boca, e quem propôs a discussão está super feliz. Não é? Falando politicamente, saindo lá do nacional para o municipal, a gente conseguiu o que a gente nunca conseguiu, hein? 4 negros vereadores. Na vereança. Uhum. E aí, o que tu me diz? Te representam esses 4 negros? Não me representam. Inclusive, eles falam publicamente que não representam, que não se elegeram em função da temática racial. Né? Acho que não compreendem a profundidade, a complexidade das questões raciais aqui em Pelotas. Né? Estão associados com o executivo, isso é evidente, né? Votam, em geral, todas as pautas ou se ausentam das eleições, das votações, melhor dizendo, na Câmara, quando interessa ao Executivo. Não tem uma disposição para o diálogo, e isso é interessante, cara. Isso eu acho que acontece, eu não sei, me parece que isso é um modelo da política brasileira, né? O legislador, seja em nível local, seja em nível estadual ou federal, as pessoas têm dificuldade de lidar com a crítica. As pessoas têm dificuldade de... Porque, assim, eu sou servidor público e eu conheço razoavelmente bem a lei. E tu também é servidor público e eu sei que tu conhece a lei. O vereador, o deputado, o senador, o prefeito, o presidente da República são servidores públicos. Eles estão em função pública. Então, eles têm que prestar conta dos seus mandatos, porque nós, servidores públicos, de carreira, concursados, a gente tem que prestar conta do que a gente faz. Tu chega na Câmara de Vereadores e propõe hoje, por exemplo, chega no presidente da Câmara de Vereadores e propõe hoje, nós queremos uma audiência pública para discutir a desigualdade racial em Pelotas. Se ele te receber, ele vai inventar 1000 subterfúgios para dizer que essa pauta não é importante. Ou ele vai usar como argumento, mas eu sofri racismo e quando eu sofri racismo, o movimento negro não saiu por mim. E aí eu pergunto,
Qual foi a disposição desse vereador e dos demais vereadores negros daquela casa em chamar o movimento negro ou segmentos do movimento negro para deliberar sobre políticas públicas? Eu estou esperando a pergunta que eu fiz à prefeita Paula e ao antigo presidente da Câmara de Vereadores sobre quais os valores tinham sido alocados para a promoção da igualdade racial no plano plurianual que foi votado há pouco tempo. Quais valores estavam alocados no orçamento municipal? Quanto estava investido em educação das relações étnico-raciais e de que maneira esse valor foi investido? As perguntas estão, tem uma gravação em que estava o vereador, que era presidente da Câmara, que eu não vou nomear aqui também, e a prefeita, estavam numa reunião, e eu questionei isso. Né? E as pessoas se melindram. Mas se melindram por quê? Porque eu tenho a posição política. As pessoas sabem que eu sou vinculado a um partido político de esquerda, eu sou filiado ao PCdoB, ao Partido Comunista do Brasil, mas isso não interfere, por exemplo, se a prefeita um dia me chamar para conversar e dizer, olha, professor, eu gostaria de discutir contigo essas questões que tu levanta para ver se o município consegue elaborar uma política pública minimamente decente, eu vou lá no gabinete dela. Vou tranquilamente. Entende, Cláudio? A gente precisa aprender a separar aquilo que eu defendo, não pode interferir naquilo que pode promover a igualdade racial para o conjunto da população. Ponto. Na saúde, na educação, na assistência social, na segurança. Qual é o projeto? Projeto Pacto pela Paz, apertar neguinho na periferia. Os neguinhos novinhos, 14, 15, 16 anos, a Guarda Municipal anda com uns trabucão desse tamanho agora, apertando os guris na periferia. Esse é o Pacto pela Paz. Né? Fazer atividades nos bairros para que a população negra não vá para o centro. O carnaval foi isso. Mas eles faziam isso na antiguidade. E sim, mas estão usando a mesma estratégia. A mesma estratégia. E aí, onde é que estão os vereadores? No nosso tempo, como que era o nome? Operação Papai Noel. Operação Papai Noel, isso mesmo. Onde é que estão os vereadores negros de Pelotas que não tensionam isso, que não criticam, que não veem racismo nesse tipo de prática? O recurso, por exemplo, do carnaval. O recurso para a política de igualdade racial. Onde é que está? André, nós podíamos se estender a noite toda falando aqui, né? Mas não vai faltar oportunidade. Tu sabe que eu venho, tu sabe que eu sou falastrão, né? As tuas considerações finais, André. Cláudio, eu quero te dizer assim, primeiro, quero te parabenizar, eu acho que é uma baita proposta, cara. A gente precisa de comunicadoras e comunicadores negros aqui em Pelotas, tem muita gente boa, e tu é um desses caras, e tu sabe do respeito, da deferência que eu tenho por ti. Toda vez que tu me convidar, eu vou vir, exceto quando não esteja em Pelotas. Eu acho que a gente precisa de espaços como esse. Eu quero saudar o Samba do Rei por propiciar que a gente tenha um espaço, uma técnica, os guris, né? Flael e o Pedro. Né? Assim, a gente tem um acolhimento aqui. Por que eu digo isso? Cara, durante muito tempo, e tu sabe disso, se a gente quisesse fazer qualquer coisa de comunicação, a gente tinha que sentar numa praça para fazer. Né? Muitas vezes com um microfonezinho de baixa qualidade. Então, acho que isso tudo é importante. E quero dizer, cara, no âmbito da questão racial e da militância, assim, gente, vamos... Não é baixar a guarda, mas vamos lutar com quem tem que lutar. Entendeu? Calçar o sapatinho da humildade. A Gladys Kercher, minha amiga, professora lá na URGS, ela diz isso aí, assim, de vez em quando a gente tem que descer da sandália e botar o sapatinho da humildade, André. A gente precisa... cara, a literatura sempre me salvou na vida, né? Nos momentos mais duros da minha vida, a literatura... Tu sabe que eu sou um cara que lê bastante, assim, né? Eu gosto muito de literatura. E eu passei a ler alguns pensadores estrangeiros e pensadoras estrangeiras que falam sobre antirracismo, e não há nenhum deles. Mesmo aqueles mais referidos como Angela Davis, Bell Hooks, Cornel West, mesmo esses, eles sempre argumentam em defesa de que só produziremos antirracismo quando as pessoas brancas participarem desse processo. Então quero deixar esse recado para a nossa galera, né, para as pessoas que eu tenho o máximo respeito dentro do movimento negro de Pelotas, que não é enxotando as pessoas que a gente vai construir alguma coisa, pelo contrário. Né? A gente continua ainda numa fase de ser mal visto, recalcado, briguento, né? Histérico, todos esses atributos, adjetivos que colocam a nós, e a gente precisa entrar numa outra fase, cara, de construção. Certo? E essa construção vem também pelo reconhecimento daqueles que querem se incorporar na luta. Eu jamais vou dizer para uma pessoa branca que ela tem que comprar um livro
para aprender sobre antirracismo. Não, se eu tenho a oportunidade de ensinar ela, eu vou fazer isso. É isso que eu quero dizer e quero saudar teus patrocinadores, enfim. Acho que aqui estamos no bom caminho, cara. No bom caminho. Tu conta comigo sempre que for necessário, que tu julgar importante que eu venha aqui. Sempre. Pode crer, né, galera? Só meu irmão. Obrigadão, hein? Então tá um agradecimento tão especial aí ao Brothers Barbershop, que tá chegando aí com força total. D20 Veste, meu amigo Gadernal, a Amor Perfeito Balões, a Larissa Artes, que não tá aí, né? O D20 Qualificando Periferia, o Espaço Josimar Nunes, né? Quer ficar bombadinho, vai lá pra Academia do Negão, né? E estamos nas redes sociais, né? @ em cima do laço. E procure nós nas redes sociais, nós estaremos lá. Acho que era isso aí, né? Um abração a todos. Valeu, gente.